Bom dia, meus irmãos. Eu vou começar o dia, hoje é sexta-feira, final de semana chegando aí. E eu vou começar o dia fazendo uma oração para todos nós. Deus de amor, de infinita misericórdia, abençoe a todos nós, seus filhos, aqueles que precisam de sua misericórdia, Senhor. Todos nós precisamos, mas tem aquele que no momento precisa mais, estão precisando mais da vossa misericórdia. Então, Senhor, olhai por todos eles, aqueles que estão abandonados na rua, aqueles que estão sofrendo por alguma dificuldade, seja ela dificuldade de dinheiro mesmo, seja ela dificuldade de espiritualidade, a dificuldade às vezes do emprego, dificuldade às vezes de ter amizade com os vizinhos, que a gente precisa ter amizade com todos os vizinhos, que Deus tire o pecado, que falta de amizade para mim, falta de amor, é pecado. Limpe o pecado do coração dessas pessoas, Pai. Limpe. Não devemos ter ódio nem guardar rancor de ninguém. Quem podia guardar rancor por nós era Deus. E Ele nunca teve rancor por nós. Então eu vou rezar um Pai Nosso com a Maria para Deus abrandar o coração dessas pessoas que tem o coração rancoroso, que ninguém pode falar nada, que tudo guarda mágoa, que tudo tá com raiva. Aquelas pessoas que acordam já de manhã sem levantar e pedir, Senhor, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida, pelo meu sono que tu me deste. Obrigado, Senhor, por tudo que tu fizeste por mim. Não que eu mereça, mas porque o Senhor é misericordioso. Abençoa, Pai, minha casa, minha família. Abençoa meus filhos. Abençoa meus vizinhos. Nós somos obrigados a rezar um pelo outro. Bom, se quisermos um dia, na nossa passagem, encontrar com o nosso Pai e, quem sabe, gozar da vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou continuar rezando, fazendo oração da Bíblia. Eu estou lendo Lucas e eu vou ler hoje, aproveitar o gancho e vou falar sobre a geração incrédula, que está no capítulo 6. Com quem, pois, hei de comparar os homens da geração atual? A quem se assemelham eles? São como a criançada na praça, sentada na praça, gritando uns aos outros. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentos e não chorastes. Pois veio João Batista, que não come e não bebe vinho, e dizeis, ele é um possesso. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, é um comilhão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria de Deus mostra sua verdade por meio de todos os seus filhos. A pecadora da casa do fariseu. Um fariseu convidou Jesus para almoçar com ele. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. Uma mulher da cidade, que era pecadora, ao saber que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, cheio de perfume, e colocou-se atrás de Jesus, junto a seus pés. Chorando com suas lágrimas, banhava os pés de Jesus, enxugava-os com os cabelos, beijava-os e ungia-os com perfume. O fariseu que convidou a Jesus, vendo isso, dizia consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está à toca e a condição dela de uma pecadora. Tomando a palavra, Jesus lhe disse, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Simão respondeu, fala, mestre. Um credor tinha 2 deveres. Um devia 500 denários e o outro 50.
Como eles não tinham que pagar, perdoou-lhes a dívida. Qual dos dois amarias? Simão respondeu: Suponho que seja aquele a quem foi perdoado mais. Julgastes bem, disse Jesus. E virando-se para a mulher, disse a Simão: Está vendo essa mulher? Entrei em casa e não derramaste água, e tu não derramaste águas em meus pés. Ela, ao contrário, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Não me saudaste com um beijo. Ela, porém, desde que entrei aqui, não parou de beijar-me os pés. Não ungiste as cabeças com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume. Por isso eu te digo que seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela tem muito amor, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Disse então a mulher: Teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a pensar: Quem é esse que até perdoa pecador? Perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai-te em paz. Mulheres colaboram no ministério de Jesus. Aconteceu a seguir que Jesus andava por cidades e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras. Que lhes prestavam assistência com seus bens. A parábola do semeador. Tendo-se reunido uma grande multidão que ocorria a ele e de todas as cidades, falou, usando uma parábola. Saiu o semeador a semear sua semente. Enquanto semeavam a parte, caiu à beira do caminho. Enquanto semeavam a parte caiu à beira do caminho. Foi pisado e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu na pedra e depois de brotar, secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e com ela e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, cresceram e produziu 100 por um. Dizendo isso, exclamou em voz alta: Ouça quem for capaz. Ele vai dar a explicação da parábola. Seus discípulos perguntaram: Qual o sentido desta parábola? Jesus respondeu: A vós manifestou os mistérios do reino, mas os outros apenas as parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. É este o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. As sementes que estão à beira do caminho são os que ouviram, mas depois ouvem o diabo e retira do seu coração, para que não creiam nem se salvem. As que estão sob a pedra são as que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Creem por algum tempo, mas na hora da tentação voltam atrás. A semente que caiu entre espinhos são os que ouviram, mas com o passar do tempo deixam de observar pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida e não chegam à maturidade. Enfim, a que caem em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, guardam a palavra e produzem fruto por sua constância. Apostolado do cristão. Ao acender uma lâmpada, ninguém a cobre com um vaso ou coloca debaixo da cama. Ao contrário, a lâmpada é colocada no candeeiro para que todos vejam a luz. Pois nada de oculto que não se torne manifesto, nada há de secreto que não deva ser conhecido e divulgado. Portanto, prestai atenção ao modo como ouviste, pois a quem será dado mais de quem, pois a quem tem será dado, mas de quem não tem será tirado até aquilo que julgar ter. Os parentes de Jesus vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiram chegar perto dele por causa da multidão. Alguém lhe comunicou:
Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Essa resposta lhes disse: Minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. A tempestade acalmada. Certo dia, Jesus subiu a uma barca com seus discípulos e lhes disse: Passemos a outra margem do lago. E fizeram-se ao largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Uma tempestade de vento se abateu sobre o lago. A barca ia se enchendo de água e eles corriam perigo. Aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perdidos. Acordando, ele deu ordem ao vento e à fúria da água que se acalmaram, voltando tranquilidade. Então perguntou-lhes: Onde está a vossa fé? Eles ficaram com medo e, admirados, diziam entre si: Quem é esse que ordena até os ventos e a água e eles obedecem? O endemoniado Genezareno. Navegaram para a região do Genezareno, que fica defronte à Galileia. Quando Jesus desembarcou, veio-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Desde há muito não usava roupa, nem morava em casa, mas no cemitério. Vendo Jesus, deu um grito, caiu aos seus pés e disse em voz forte: Que tens tu comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te rogo, não me atormenteis. Com efeito, Jesus ordenara aos discípulos impuros que saíssem do homem, pois muitas vezes se tinha apoderado dele. Então o prendiam com correntes e grilhões, mas ele arrebentava as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião, pois muitos demônios haviam entrado nele, e rogavam a Jesus que não mandasse-os para o abismo. Ora, havia uma numerosa vara de porco pastando no monte. Os demônios pediram a Jesus que lhe permitisse entrar neles. Jesus permitiu. Saindo então do homem, os demônios entraram nos porcos e a vara se precipitou no lago, pelo barranco abaixo, e se afogou. Vendo o que tinha sucedido, os que guardavam os porcos fugiram e levaram notícia à cidade e aos campos. Eles saíram para ver o que acontecera. Chegaram perto de Jesus e acharam junto aos pés dele, sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem do qual havia saído os demônios, e ficaram com medo. As testemunhas lhe falaram como fora curado o possesso. Então todo o povo do território dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse dali, porque estavam tomados de grande medo. Subindo a barca, ele voltou. O homem do qual saíram os demônios pedia a Jesus para ficar em sua companhia. Mas Jesus despediu-o, dizendo: Volta para casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Ele partiu, anunciando por toda a cidade o que Jesus lhe fizera. Jesus cura e ressuscita. Quando Jesus chegou de volta, a multidão o recebeu, porque todos o esperavam. Veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, suplicava-lhe que fosse à sua casa, pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus ia andando, a multidão o comprimia. Ora, uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue e que ninguém conseguia curar, chegou por detrás de Jesus e tocou-lhe a orla do seu manto. E no mesmo instante, cessou o fluxo de sangue. Mas Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, só as multidão que te apertam e te comprimem. Mas Jesus insistiu: Alguém tocou em mim, pois senti que saía de mim uma força. A mulher, vendo que não podia ficar no anonimato, veio tremendo prostrar-se diante dele e declarou diante de todos a razão por que havia tocado e como logo tinha ficado sã. Jesus lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ainda estava falando quando chegou alguém da casa do chefe da sinagoga e disse: Tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus ouviu isso e respondeu-lhe: Não tenhas medo. Basta ter fé e ela será salva.
Chegando a casa, não deixou que ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam por causa dela. Jesus disse então: Não choreis, ela não morreu, está dormindo. Riam-se dele, sabendo que ele estava morrido, que ela havia morrido. Mas ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela se levantou logo. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram cheios do Espírito Santo e Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Abençoados sejais todos os meus irmãos do Brasil e do mundo inteiro. De todos os países aí fora. Turquia, Alemanha, Portugal, Espanha, Sérvia, Ucrânia, Rússia, esses principalmente que estão em confronto. Que Deus cesse esse confronto. Amém?